O Via Justiça de hoje é sobre os efeitos jurídicos da multiparentalidade. O brasileiro pode se registrar hoje com os nomes dos pais biológicos e dos pais afetivos, e isto tem várias consequências no mundo do direito. Nossos convidados, o juiz Cleiton Rosa de Rezende, da 5ª Vara de Família de Belo Horizonte, e a advogada Sofia Rabelo, diretora de Direito de Família do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A multiparentalidade tem efeitos jurídicos na sucessão, na previdência, no estado e no nome da pessoa, nos alimentos e no registro civil. Mas o que vem a ser a multiparentalidade? Quais são os princípios que a norteiam, Dr. Cleiton? Na verdade, o ordenamento jurídico ainda não tem preparado exatamente o que é a multiparentalidade. A multiparentalidade está sendo trabalhada a partir da realidade social. Quando você se depara com o novo modelo de família que nós temos na atualidade, que a maioria são famílias reconstituídas, em que a gente procura retratar juridicamente aquela realidade da criança, de ter efetivamente 2 pais na vida dela. Ela tem pai biológico e o pai afetivo. Na maioria das vezes, um deles consta no registro. Mas ela convive com os 2 pais efetivamente. E aí a ideia, o propósito é colocar os 2 pais desse registro para que ele possa então ter os efeitos jurídicos necessários. Doutora Sofia, como a multiparentalidade se insere no princípio da dignidade da pessoa humana, como que o princípio da solidariedade está dentro do conceito de multiparentalidade? A multiparentalidade ela vem consagrar a paternidade e a maternidade. Porque o que se tem é efetivamente determinar aquele que cuida, aquele que tem uma relação afetiva, de criação, de cuidados com a pessoa em desenvolvimento. Então, uma criança ou um adolescente que tem uma referência de um pai biológico, um pai que registrou, pai ou mãe, e uma outra pessoa com quem conviva, que pode ser um padrasto, uma madrinha, os avós, etc. Isso consagra a solidariedade familiar, assim como a dignidade da pessoa humana, além de conferir o que a adoção, que é um instituto milenar, determina como sendo aquele que é efetivamente quem cumpre a função paterna, a função materna. Então, essa ampliação no contorno familiar social, como disse o Dr. Cleiton, ela vem brindada pela multiparentalidade. Como que foi, Dr. Cleiton, a construção histórica do conceito de multiparentalidade, em termos antropológicos, por exemplo? Na verdade, o conceito é até muito novo, né, Carlos? Isso, como eu disse, está decorrendo da realidade social. De repente, a gente se depara com um núcleo familiar em que a criança, o adolescente, ele convive efetivamente com os 2 pais. Eu tive vários casos, né, lá para julgamento lá na 5ª Vara de Família, em que isso era uma realidade, né? Um dos casos me marcou bastante, né, verificando que o rapaz com 17 anos tinha sido criado pelo pai que constava no registro, que não era o pai biológico, quando naquele momento da idade dele, da vida dele, ele descobre quem era o pai biológico e ele gostaria de incluir o pai biológico no registro. Mas ele continuava convivendo com o pai afetivo, aquele que tinha criado ele por 17 anos. E a partir dali ele continuaria morando com o pai afetivo e convivendo com o pai biológico. Então, a partir dessa realidade, os doutrinadores civilistas e agora a jurisprudência também, verificou da necessidade de você retratar isso no registro civil para que possa então surgir os efeitos. Porque se você deixar apenas o nome de um deles no registro, o outro que convive, que tem participação efetiva na vida do filho, né, ele não teria nenhum efeito jurídico, né, só o efeito social, só a realidade social na vida dele. Então, essa construção é muito nova, ela vem surgindo agora, sendo aceita pela doutrina e pela jurisprudência, para que ela então possa surtir os efeitos jurídicos que até então não era previsto pela lei de registro público, que se for depender da lei de registro público, isso não é possível ainda. Doutora Sofia, em linhas gerais, quais são essas consequências jurídicas da multiparentalidade? O registro de mais de um pai ou mais de uma mãe.
em relação ao arcabouço antropológico, o que me parece interessante é pensar a relação do parentesco, que é o que gera a multiparentalidade, e daí as consequências. O parentesco, me parece que ele vem sendo construído. Ele não é mais o vínculo só biológico. O parentesco ele se faz a partir de uma convivência, a partir das relações afetivas. E assim é a família. A família ela vem com uma convivência, cada um dos membros tendo a sua função, o pai com a função materna, a mãe. E hoje, com as recomposições familiares, nós temos o padrasto, a madrasta, um padrinho e as inúmeras recomposições, contornos, e não só um único formato hermético. Das consequências, além do registro de mais de um dos pais, ou um deixando de ser só genitor e o outro passando a ser efetivamente aquele que cumpre, há consequências que decorrem do exercício da paternidade e da maternidade. Então, sustento, aí no caso dos alimentos, direitos sucessórios e o que cabe à filiação, a maternidade e a paternidade. Então, são inúmeras as consequências. Doutor Cleito, como é a ação para se reconhecer a multiparentalidade? Os casos que nós já vivenciamos, na realidade, surgiu da iniciativa de retirar um dos nomes. Por exemplo, tem o pai afetivo no registro e o pai biológico pleiteando inserir o seu nome no registro. E aí, quando você se depara com aquela realidade, se sugere, inclusive, né, foi um trabalho do Ministério Público, que atuava na vara na época, o propósito de, no lugar de tirar um e colocar outro, de inserir os dois. E aí, em havendo concordância, né, do grupo familiar, daquelas pessoas envolvidas ali, no lugar de você fazer a troca, né, tira o pai afetivo, coloca o pai biológico, ou ao contrário, tira o biológico e coloca o afetivo, porque o inverso também é possível, você apenas acrescenta um. E nós já tivemos casos também em que a parte buscou na justiça simplesmente a inclusão do pai afetivo, né? Buscou para declarar, olha, eu considero essa pessoa mais como pai, mas eu não quero retirar o pai que consta do registro, então eu gostaria que incluísse. Então ele ajuiza uma ação pedindo a declaração e a inclusão no seu registro civil de mais um pai para que passe a constar tanto o afetivo quanto o biológico. Que na verdade é o pai verdadeiro, aquele pai ou a mãe, mas muitos casos são dos pais. Na verdade, eu acho que a referência é aquele que, quando eu digo verdadeiro, aquele que efetivamente foi o pai, mas isso não exime a possibilidade de se ter uma referência biológica. Eu acho que é isso a multiparentalidade, né? Possibilitar mais de um vínculo. Há necessidade de se demonstrar o afeto e a convivência numa ação de multiparentalidade? Com certeza. Porque só justifica você incluir, por exemplo, o pai afetivo, quando no registro consta só o pai biológico, se a criança, o adolescente, o filho reconhece aquele pai, né, que não tem vínculos de biologia, mas que tem vínculos de afetividade, como um verdadeiro pai. Mas o inverso também é possível, porque às vezes existe o pai afetivo já no registro, porque ele registrou não porque existia um vínculo de biologia, mas por um outro motivo, qualquer contingência da vida, por exemplo, assumiu a paternidade que não era dele, mas que naquele momento era necessário, e aí de repente aparece o pai biológico também reivindicando a paternidade. Então acontece, os contornos são os mais diversos possíveis, né? E dentro da fala da doutora Sofia, na realidade, os casos que eu já vivenciei, os dois pais efetivamente cumprem o papel paterno, né? Ampliou, né? Há uma ampliação, não é só porque um cumpre o papel, o outro não cumpre, não. É porque um tem um vínculo biológico, outro afetivo, não. Às vezes os dois estão cumprindo o papel efetivamente, nos casos que eu já presenciei. Que efetivamente a criança está brindando, né, a multiparentalidade. A criança passa a ter efetivamente dois pais. E se isso é a realidade da vida dela, por que não retratar isso no registro? O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O
Via Justiça de hoje, os efeitos jurídicos da multiparentalidade. Participam do programa o juiz Cleiton Rosa de Rezende, da 5ª Vara de Família de Belo Horizonte, e a advogada Sofia Rabelo, diretora de Direito de Família do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Doutor Cleiton, quais são os critérios a serem usados pelo juiz para decidir a multiparentalidade? No caso da paternidade afetiva, é verificar se existe realmente os vínculos de afetividade entre pai e filho. Porque só justificaria você incluir no registro se esse vínculo existe, até mesmo porque no direito de família mais contemporâneo, a gente só pensa na família formada pelo afeto. Então, se não tem vínculos de biologia, mas tem vínculos de afetividade, e esses vínculos estão bem claros, provados no processo, justifica você inserir, colocar o nome também no registro. Ou o inverso, né? Não existe o vínculo, o pai biológico não está no registro, prova-se o vínculo biológico, então há uma necessidade de se inseri-lo no registro também. Então a prova são as duas situações. Em relação à paternidade afetiva, a prova dos elos afetivos. Em relação à paternidade biológica, a prova dos elos biológicos. Mas eu queria que o senhor explicasse melhor a questão biológica, não tendo convivência, como é que isso é possível registrar? Sim, não que a biologia vai prevalecer sobre a afetividade, mas se existe um vínculo biológico entre um pai e um filho, né, e um dos dois busca o reconhecimento desse vínculo, esse vínculo deve ser reconhecido uma vez que provado. No caso da afetividade, se nós estamos trabalhando apenas os vínculos afetivos, então o que vai ser trabalhado para se constar no registro é que existem entre eles esses laços de afetividade que determinam que eles se tratam, né, tem um tratamento de pai e filho, e é esse tratamento de pai e filho que determina que seja registrado. Doutora Sofia, quais são os efeitos jurídicos da multiparentalidade na herança? Os efeitos da multiparentalidade como um todo é trazer àquele que foi registrado por mais de um pai ou uma mãe tudo que decorre da paternidade ou maternidade. Em relação à sucessão, à herança, o filho passa a suceder dos pais. E aí, em um caso concreto, sucederia da mãe e dos pais que constam no registro. Independente da origem, a multiparentalidade ela brinda esta paternidade, uma decorrente do vínculo genético, do vínculo biológico, e outro decorrente da realidade vivenciada pela Significa que pela pessoa. Que ele pode herdar duas vezes. Sim, ele vai herdar dos dois pais, não receber duas heranças, porque ele tem uma realidade de vida que ele efetivamente teve dois pais, como disse o Dr. Cleiton. Não há só um registral que estava à distância e um afetivo. Pode até existir casos como esse, mas o que ele julgou, os dois participavam, então, mas um tinha um vínculo biológico, o outro não, só a realidade da convivência. Essa pessoa, então, sucederá dos dois pais, assim como os pais podem suceder desse filho. A herança daquele filho pode ser distribuída para os pais, se houver o inverso, no caso do falecimento do filho. Há conflitos sobre isso, doutor Cleiton? Na verdade, essa é a principal preocupação dos efeitos da multiparentalidade. É a pergunta que se faz, mas ele vai ter duas heranças? Se a realidade da vida dele é ter dois pais, por que não ter duas heranças? Se ele convive efetivamente com os dois pais, justifica-se, né, que ele passe a ter todos os efeitos jurídicos decorrentes dessa relação, dessa paternidade, né? O que não é possível, que não poderia ser aceitável, por exemplo, é você buscar o reconhecimento disso simplesmente pensando na questão meramente patrimonial. O que nós estamos falando aqui é de retratar uma realidade jurídica, né, retratar a realidade social dentro dos efeitos jurídicos. Se o filho tem dois pais, ele tem duas heranças, né? Da mesma forma que os dois pais podem buscar, né, desse filho o auxílio na velhice, né? Aí o filho teria também um ônus duplo, porque se ele tem dois pais, ele tem responsabilidade dupla para com os dois pais também. Então, se os pais na velhice precisar do auxílio dele, de alimentos ou de coisa nesse sentido, os pais podem buscar ambos, né? Me parece interessante pontuar que a multiparentalidade ela é verificada numa situação concreta.
Então, com muita sensibilidade, há estudos em relação a situações como essa, da referência do parentesco, da paternidade e da maternidade, assim como a sensibilidade do julgamento do caso, do que é construído. Isso não significa que um padrasto passará a ser pai socioafetivo. Isso é uma realidade de um caso concreto. Não é para ser banalizado. Isso não é automático. É uma questão que não pode tocar só ao patrimônio. O patrimônio vem como consequência. Exatamente. Doutor Cleito, como é que fica o direito previdenciário no caso de multiparentalidade? Pergunta se o filho será beneficiário de ambos os pais, biológicos e efetivos? O direito previdenciário tem umas regras características mais peculiares, né? São regras próprias. Mas a gente tem visto, por exemplo, em casos de famílias simultâneas, os institutos de previdência dividindo, né, dividindo as pensões por morte para duas mulheres que dependiam, por exemplo, de um mesmo marido, de um mesmo companheiro. Por óbvio que isso, dentro do direito previdenciário, terá que ser adequado, né, porque as características, né, os princípios que regem o direito previdenciário são muito próprios. Mas se a gente está falando de retratar uma realidade, muito provavelmente ele teria, a princípio, o direito também de receber os dois benefícios. Doutora Sofia, os efeitos agora da multiparentalidade em relação ao parentesco. Eu pergunto para a senhora, o filho tem parentesco, nesse caso de multiparentalidade, né, em linha reta e colateral, com as duas famílias reconhecidas? Sim. Se há o reconhecimento da filiação, da maternidade e da paternidade, há a consequência do parentesco, não só para o pai, mas para os avós, tios, irmãos. Então haverá um vínculo maior, é uma família ampliada. Não é só aquela família que há um pai e uma mãe hermeticamente constituídos através do casamento. Isso é o que nós vivenciamos, não foi o direito que trouxe, foi a realidade social que chegou às portas dos tribunais. Só para a gente fechar esse bloco rapidamente, impedimentos matrimoniais também passam a constar. Da mesma forma, né? Porque a ideia da lei em criar esses impedimentos justamente para manter aquela questão da moral familiar, também às vezes da questão da biologia, que pode trazer outros problemas consanguíneos, né? E tentando se retratar isso, manter dessa forma. Então, com certeza vai ser estendido a todas as duas famílias. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos com o bloco final do programa. O Via Justiça e os efeitos jurídicos da multiparentalidade. Participando do programa, o juiz Cleiton Rosa de Rezende, da 5ª Vara de Família de Belo Horizonte, e a advogada Sofia Rabelo, diretora de Direito de Família do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Doutor Cleiton, como que a Justiça Mineira vem decidindo a multiparentalidade? Exemplos de alguns casos. Ainda existe uma certa resistência, não são todas as pessoas não são todos os julgadores que estão adotando a tese da multiparentalidade. É uma tese recente, muito recente. Eu tive um julgamento que foi reformado por tentar inserir o nome de um dos pais, né? Na verdade era para inserir o nome, era para manter o nome do pai afetivo e inserir o biológico. Esse caso especificamente, a criança foi registrada para a pessoa que não era o pai biológico. O pai biológico descobriu, quis inserir o nome, mas queria retirar o pai afetivo, que queria que mantivesse. Nós tentamos manter o nome dos dois e, infelizmente, no tribunal acabou sendo reformado porque o pai biológico recorreu para não manter os dois nomes. Mas a criança continua vivendo com os dois. Ela mora com o pai afetivo e passa finais de semana com o pai biológico, né? Então, ainda há uma certa resistência. Por que essa resistência? Porque é algo muito novo, né? É algo que ainda não foi trabalhado até mesmo na cabeça da sociedade. Algumas pessoas vão falar assim, mas a pessoa vai apresentar uma certidão de nascimento com dois pais, como é que ela vai ficar, como é que é isso na cabeça da criança? Ninguém questiona se não tem pai algum, né? Exatamente. Então, o que acontece? Como a tese ainda é muito nova, é muito recente, nós vamos encontrar
decisões favoráveis e decisões desfavoráveis, né? Felizmente o STF já deu uma decisão em setembro de 2016, reconhecendo a repercussão geral para poder tratar desse assunto, da questão da paternidade afetiva e biológica coexistindo, né? Quer dizer, reconheceu esse direito. Isso que o STF já começa a trabalhar de que é possível a manutenção das duas paternidades, a afetiva e a biológica. Doutora Sofia, o que o doutor Cleiton falou me chamou a atenção. Como que fica na cabeça da criança essa questão de multiparentalidade? Eu acredito que a criança ela é privilegiada nesse sentido, porque ela já vive nesse contexto. O direito ou uma sentença de reconhecimento da paternidade socioafetiva e biológica concomitante já é a realidade daquela criança. Ela vive com os dois pais com muita naturalidade. Assim como nós temos situações de padrastos e um padrasto que exerça a função efetivamente e o pai, a criança transita muito bem nessas situações. Eu não entendo que a multiparentalidade traga um conflito para a criança. Muito pelo contrário, me parece que ela traz um benefício, é uma afetividade maior. Pode ser até um peso ter dois pais, mas eu não percebo como sendo um prejuízo. O senhor pensa da mesma forma, doutor? Esse caso que eu citei, por exemplo, né, que eu tive a oportunidade de julgar, a criança vive com o pai afetivo, que tinha registrado inicialmente, depois apareceu o pai biológico, ela passou a conviver com o pai biológico e ela continua vivendo com o pai afetivo, porque a mãe é casada com o pai afetivo e convive regularmente com o pai biológico. Então ela já trata isso, ela já fala meus dois pais, né, o meu pai de criação, né, o meu pai verdadeiro, ela vai usar algumas terminologias para poder fazer a diferenciação. Isso a gente vê na realidade do dia a dia de muitas crianças. Isso é uma característica, na realidade, no momento atual das famílias reconstituídas. Essas famílias em que os casais se formam vindo de outras relações e trazendo outros filhos. Os filhos das relações anteriores, os filhos das novas relações, isso cria essa chamada família reconstituída, que gera justamente esse tipo de situação. Gostaria que a senhora falasse, doutora Sofia, alguns exemplos de casos que a senhora conhece de multiparentalidade. Olha, um dos casos que eu me lembrei aqui foi de um pai socioafetivo que buscou o reconhecimento. O pai biológico quase não tem contato com o filho. O próprio pai socioafetivo não quis que o biológico fosse retirado do registro, para que o filho tivesse uma boa convivência, mesmo que à distância, mesmo sem aquela convivência mais íntima e efetivamente paterna. E isso funciona assim muito bem. Assim como eu tive um outro caso de um pai que buscou o reconhecimento socioafetivo e permaneceu biológico por ser o pai biológico estrangeiro. Então, a criança continuou com o pai biológico e tem dupla cidadania. Quer dizer, são contextos muito variados. Nesses dois casos, o pai biológico ele não convive tanto, mas existe um interesse legítimo daquela família, dito às claras, que é para que o biológico também fique. Até porque há uma responsabilização daquele que tem um vínculo biológico, para que ele não se exima da paternidade, exima num contexto de sobrevivência digna, de alimentos, porque há, sim, essa responsabilidade de todos. A multiparentalidade ela não pode ser uma forma de afastar a responsabilidade daquele que é genitor, daquele que tem um vínculo biológico. Não, eu vou deixar com aquele que está criando. A gente está chegando ao final. 20 segundos para o senhor para as considerações finais, doutor Cleiton. Olha, é um assunto muito novo, vai gerar ainda algumas polêmicas, né? Mas a realidade jurídica, ela é retratar, né? A finalidade, né, do direito é retratar a realidade social. Então, o assunto que nós estamos tratando aqui é uma situação que nós vamos deparar no futuro com grande frequência, né? Em grande quantidade, porque é o que tem acontecido na sociedade. A senhora agora, doutora Sofia.
A multiparentalidade, eu acho que ela consagra a dignidade da pessoa humana, porque não há mais como retirar um pai por não ter o vínculo biológico ou deixar de ter o registro do pai biológico. Então, isso é a grande inovação e benefício da multiparentalidade. Não afastar, mas incluir. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Contato pelo e-mail viajustiça@amages.com.br e até o nosso próximo encontro.